Olá, meus amigos web espectadores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Maçonizando. Antes de nós prosseguirmos com o nosso conteúdo, eu peço que você que está nos assistindo, curta e compartilhe nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos ajudar a expandir ainda mais o alcance do canal Maçonizando, certo, galera? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é um tema do meu último livro, né, que é o meu 14º, chama-se Sombras da Verdade, um guia para teorias da conspiração. E nesse vídeo de hoje, então, eu quero abordar todas as nuances e o impacto social que isso pode causar, né, dentro da nossa sociedade, né? Então, o impacto social na sociedade é redundante, então te peço até perdão por isso, mas vamos falar sobre isso, né? Eu estou falando sem nenhum script, vídeo sem nenhuma edição, né? O objetivo realmente é debater um pouco um tema tão interessante e tão presente no nosso dia a dia, né? Então, vou trazer aqui um slide que eu preparei, né? Teorias da conspiração. O que seriam teorias da conspiração? Teorias da conspiração, via de regra, né? Você está vendo aí uma imagem de uma pirâmide com o olho inacabado, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Aliás, já posso falar até agora, né? Que muitas pessoas associam isso aos Illuminati, e não tem absolutamente nada a ver com os Illuminati. Os Illuminati nunca usaram esse símbolo, né? É importante frisar isso. Você está vendo aí um astronauta, né? Porque tem a gente que, por incrível que pareça, acredita que o homem nunca foi para o espaço. Tem um OVNI aí, né? Não precisa dizer muito sobre isso. Tem a famosa fake news, que é um efeito, inclusive, das teorias da conspiração na sociedade, e também a possibilidade, né, de nós sermos espécie de títeres, né, ou bonifrates, sendo controlados por uma mão invisível de uma sociedade oculta que controla os nossos interesses e a nossa participação social. Será que isso acontece, gente? Vamos lá. O que é uma teoria da conspiração? Teoria da conspiração é uma explicação que atribui eventos ou fenômenos a uma ação secreta, coordenada por grupos de pessoas ou organizações, geralmente com o objetivo de alcançar um fim nefasto ou de manipular a opinião pública, ou seja, um controle social através da manipulação. A teoria da conspiração está sempre em busca de quem é o responsável por isso, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha uma revista chamada Ano Zero. A primeira edição do Ano Zero tinha uma foto do Valdo Vieira, né? E tinha um planeta, a Terra, e tinha um título assim: alguém move os fios? Será que alguém move os fios? Será que alguém controla tudo? Vamos ver isso, né? Bom, as teorias da conspiração, elas tendem, né? E aí é um efeito social, né? E aí eu, como comunicólogo, eu tenho que abordar esse aspecto, né? A teoria da conspiração, ela tende a simplificar complexos eventos ou fenômenos, atribuindo a uma única causa ou grupo. As teorias da conspiração frequentemente carecem de evidências concretas, confiáveis, para apoiar as afirmações. As teorias da conspirações, elas são frequentemente formuladas de maneira que não possam ser testadas ou refutadas por meio de evidências ou experimentos. E, normalmente, o teórico da conspiração, tu vai dar uma explicação oficial e ele vai dizer um simples: é isso que eles querem que você acredite, né? Não é isso, mas é isso que eles querem que você acredite. E ele parou ali, né? Também, eles creem em uma verdade oculta, né? As teorias da conspiração costumam ser baseadas em crença de que há uma verdade oculta sendo escondida por meio de uma conspiração. E o principal fator, realmente, que leva às teorias da conspiração é a famosa, como é que eu poderia dizer, desconfiança, né, que as pessoas têm do governo, dos órgãos oficiais, da ciência, né, ou de outras organizações vistas como poderosas ou capazes de manipular a própria imprensa, né? O pessoal não confia na imprensa. Eu sou jornalista, mas o pessoal não confia na imprensa, infelizmente, né? Enfim, então são coisas que acontecem, né? Vamos lá. Teoria da conspiração, eu divido ela em algumas categorias, né? A primeira é a conspiração política, que envolve governos, partidos políticos e organizações, né? As teorias de conspirações voltadas à economia, que envolve empresas, bancos e organizações econômicas. A teoria da conspiração social, que envolve grupos minoritários, religiões e organizações sociais. E a teoria da conspiração paranormal, daí ela envolve
fenômenos paranormais, tipo percepção extrasensorial e tudo mais, e também fenômenos como OVNI, fantasmas e entidades sobrenaturais, né? São as principais teorias, né? Então, elementos que formam uma teoria da conspiração. Vamos lá. Elementos que formam desconfiança das instituições, como eu falei anteriormente, né, que pode levar as pessoas a buscar explicações alternativas, né. A outra é a falta de informação e educação, né. Então, por exemplo, pessoas crerem que a Terra é plana. Normalmente, a pessoa que crê que a Terra é plana tem pouco estudo ou é uma pessoa que tem um grau de fanatismo religioso exacerbado, né. Então, aliás, é uma combinação dos dois, normalmente, né? É a pessoa que é religiosa, né? Que ela tem aquele viés religioso bem exacerbado, mas também é a pessoa que tem pouco estudo, né? Porque a pessoa que passou do 4º ano do ensino fundamental, é impossível a pessoa acreditar que a Terra é plana, né? A menos que ela esteja com a mente entorpecida por algum tipo de fanatismo, né? Mas vamos lá. Medo e ansiedade também, as pessoas têm medo, e ansiedade geram paranoias, né? E a paranoia é um elemento fantástico e essencial em toda a teoria da conspiração, né? Então, outro, grupos de referência, né? Amigos, familiares, líderes comunitários, essas pessoas, líderes religiosos, as pessoas tendem pode levar as pessoas a aceitar teorias da conspiração, né? Então, por exemplo, um líder religioso dizer ao seu fiel que a Terra é plana e o seu fiel não pode aceitar isso, não pode questionar isso, né? Então, é isso, né? Então, a teoria da conspiração normalmente também está relacionado a relações de poder, né? Relações de poder, a pessoa vai lá, manda, a outra obedece, aceita e acredita, né? E também na tentativa de ruptura de ações de relações de poder. Também é outro meio que é interessante, né? A mídia e a tecnologia, a disseminação de informações pela mídia, pela tecnologia, contribui para a disseminação de teorias da conspiração. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, né? Todos esses elementos aí, eles contribuem de forma bem grande para disseminação de teorias da conspiração, muito grande, né? E o detalhe é que quando a gente questiona a teoria da conspiração, a gente é ofendido. Você está do lado deles, né? Você está do lado deles, né? Então, é bem interessante isso aí também. Crenças e valores das pessoas, né? A fé e também e isso é uma coisa também bastante comum em movimentos religiosos mais extremos, né? Que é a crença de que é uma ordem secreta, né? Que acaba influenciando a nossa liberdade individual de algum modo, né? Acabando com o nosso direito de escolha. Ou seja, eles escolhem pela gente e a gente acredita que está fazendo a escolha, mas na realidade nós estamos sendo induzidos à escolha. É bem interessante isso aí, hein? E isso acontece muito até na política, né, gente? Acontece bastante isso. Experiências pessoais, né? As pessoas perdem um ente querido, tem uma catástrofe, né? Citar, por exemplo, uma coisa que explodiu muito a teoria da conspiração nos últimos anos foi a pandemia do Covid-19. A quantidade de teoria da conspiração que existiu, né, nesse período é muito grande. Também falta de transparência, né? As pessoas, liderança carismática antes, né? Então, líderes costumam, falando, quando eles falam e sendo liderança e referência, as pessoas escutam, né? E se a pessoa larga lá uma teoria da conspiração sem prova nenhuma, as pessoas, os seguidores fiéis dele, vão defender essa teoria da conspiração, sim, com unhas e dentes, né? Com a vida, se preciso for. Outra situação, falta de transparência, né? E de aceitação das instituições, né? Que pode contribuir para a desconfiança e também para a aceitação das teorias da conspiração. E também a cultura e a história, né? De um país ou de uma região pode influenciar também na aceitação dessas teorias da conspiração. Esses elementos que eu fiz uma análise mais de comunicação, né? Mas também, né? Eu vou citar alguns exemplos, e assim você está vendo o exemplo claro que eu citei anteriormente, que é o exemplo da Terra plana, né? Que as pessoas acreditam que a Terra é plana, que a Terra não é esférica, né? Que o homem nunca foi para o espaço, que tudo isso é uma grande conspiração de ilusão para esconder de todo mundo que a verdade de que a Terra é plana. Por que fazem isso? Isso é um grande mistério, né? Por que nós faríamos isso, né?
Essa teoria da conspiração da Terra plana, ela requer um grau de inocência, né, e de falta de conhecimento bastante grande, né, em termos de tudo, né, as pessoas elas tendem a aceitar mais fácil sem questionar, né, porque o questionamento ele acaba sendo às vezes agoniante, né, então é melhor aceitar o que alguém disse, que a Terra é plana e acabou, né. Vamos lá. Outra situação. Aqui eu vou botar algumas celebridades, né, que estão envoltas em teoria da conspiração. Um deles, você está vendo aí o primeiro, é o Elvis Presley, né? Tem teorias de que ele virou um agente da CIA, tem teorias de que ele, como é que eu poderia dizer, de que ele morreu e que ele não morreu, né? Ele simulou a sua morte, né? É uma teoria bem popular que o Elvis teria simulado a sua morte porque cansou da fama e tudo mais. Aí você tem a Marilyn Monroe, né? Que tem o Happy Birthday to You, aquele flerte que ela tinha com o presidente John Kennedy, que está um pouquinho adiante ali, que eu já vou falar sobre ele, né? E a teoria da conspiração é de que ela oficialmente ela teria morrido por ingestão de medicamentos, né, suicídio, mas isso é oficialmente, mas extraoficialmente aí se diz que ela pode ter sido assassinada, né, então assassinada e terem feito parecer suicídio, e o fato dela estar tendo um flerte, um affair com o homem mais poderoso do mundo até então, né, que é o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, pode ter sido um fator que contribuiu para isso, né. Estamos vendo ali, lado a lado, o presidente Lincoln, né, que acabou com a escravidão americana, e o presidente Kennedy, né. Por exemplo, aqui os dois foram mortos, né, assassinados em público, né, e no livro que eu escrevi sobre teoria da conspiração, tem uma série de coincidências da morte do Kennedy e do Lincoln, né. Por exemplo, vou dar alguns exemplos pequenos, né. O Kennedy foi morto num veículo Ford e o Lincoln foi morto no Teatro Ford, né. Ambos foram sucedidos por um cara chamado Johnson, né. Enfim, as secretárias dos caras tinham nomes idênticos, né, parecidos. Então, existem várias teorias, e o detalhe, tanto o Butch, né, que matou o Lincoln, quanto o Oswald, que matou o Kennedy, eles foram assassinados antes mesmo de conseguir depor pelo motivo do assassinato. Eles foram presos e mortos por pessoas que estariam defendendo a honra dos presidentes. Né? Então, o Lee Hasselhoff matou o Kennedy, e quando ele estava sendo conduzido para a polícia, veio um cidadão lá do meio da multidão e pá, deu um tiro nele. A mesma coisa aconteceu com o Booth, né, que matou o Lincoln. Né? Então, Michael Jackson, tem teorias que ele teria simulado a própria morte, né, teria simulado a própria morte por causa que ele estaria falido, cansado da fama e tudo mais. É interessante isso aí. Eu botei a Xuxa ali, fazendo esse sinalzinho, né, que é um sinal, antes que qualquer pessoa diga besteira, esse é um sinal da língua universal de sinais, né, que é uma espécie de amo você, né, mas aqui tem gente que associa satanismo, né, associam a Xuxa ao satanismo, né, e a Xuxa é uma das dezenas de artistas que está envolvida naquela lenda de que se você pegar o disco e girar ao contrário, vai ter uma espécie de mensagem satânica e tudo mais. É interessante também esse aspecto aí, é bem curioso, na realidade. Mas existem várias lendas aí que a Xuxa teria envolvimento com Satanás e tudo mais. E que ela teria vendido a alma ao diabo. Claro que, para mim, minha opinião pessoal, isso é um monte de besteira, né? Um monte de besteira. A mesma coisa eu falava, por exemplo, do Roberto Carlos, né? Que ele teria vendido a alma e tal. Aí como é que querem que eu acredite que um cara que canta músicas para Jesus Cristo e Nossa Senhora tenha vendido a alma ao diabo? É uma besteira sem fundamento, né? Também temos aqui uma teoria que o Paul McCartney teria morrido em 1966 e sido substituído por um sósia. É outra teoria bem curiosa, né? E teria, inclusive, ao longo dos discos dos Beatles, provas de que o Paul McCartney estaria morto, né? Então, teriam, como é que eu poderia dizer,
pistas, né? Por exemplo, no Abbey Road, que é um disco dos Beatles bem famoso, né? Que os 4 estão atravessando a rua, o Paul McCartney estaria de pé descalço e com o passo contrário, né? Que isso seria sinais de uma espécie de funeral, né? Em outras culturas, ele está com terno branco, enfim, é bem legal essa teoria da conspiração. Está no meu livro também. Outra que está no meu livro também é a do Robert Johnson, esse é famoso, né? Que é o guitarrista que teria vendido a alma ao diabo em uma encruzilhada. Isso, inclusive, foi tema do filme Encruzilhada, The Crossroads, em 1986, né? Que tinha o Ralph Macchio, que é aquele mesmo do Karate Kid, né? Do Cobra Kai lá, o Daniel San, né? Ele faz um personagem, né? Que está aprendendo guitarra e correndo atrás da lenda do blues. Né? E é bem interessante esse filme aí. Você está vendo a Beyoncé também, que tem teorias de que ela seria uma das dezenas de artistas que estaria envolvida em seitas de Hollywood para venda, para rituais em prol da fama. E falando em rituais, você está vendo por último ali o Aleister Crowley, né, que está na capa do disco dos Beatles, Sgt. Peppers, né, influenciou dezenas de artistas, inclusive aqui, ó, Led Zeppelin, né? Tá vendo aqui? Led Zeppelin. O Jimmy Page, por exemplo, comprou um castelo que pertenceu ao Aleister Crowley, né? Enfim, Bruce Dickinson, Teremita também, né? Enfim, tem vários artistas aí que tiveram influência do Bruce Dickinson. Aqui no Brasil, Raul Seixas, Paulo Coelho, todos eles tiveram uma influência direta do Crowley. Quem foi o Crowley? Ele foi um ocultista, talvez o ocultista mais famoso do século XX, né? Que iniciou um movimento chamado Telemar, que é um movimento de... Telemar seria livre vontade, né, uma tradução livre, em que ele diz que, quando ele fala faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né, que está na música do Raul Seixas, né. O Crowley, ele se dizia uma espécie de besta do apocalipse, né, ele era chamado assim por sua mãe, que era uma religiosa extremista, né. Até vai ter vídeo sobre o Aleister Crowley aqui no canal em breve, tá? Mas a mãe dele se dizia extremista, né? E cada vez que ele incomodava, que ele aprontava, a mãe dele dizia que ele era besta. E um dia ele foi ler o Apocalipse, e quando ele viu a besta, ele ficou fascinado com aquilo e começou a se intitular a besta, né? E aí ele participou de alguns movimentos esotéricos, né? Como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, a Astrum Argentum, né? A Ordem do Templo do Oriente. E é um cara bem controverso, até entre os esoteristas. Tem muito esoterista que tem medo e repulsa do Crowley, né? Não é o meu caso, eu até admiro a figura do Crowley, né, embora eu não seja telemita. Eu acho que ele foi um cara muito importante para a popularização do ocultismo, do esoterismo e do espiritualismo no século XX. Foi muito importante, sim. Né? Agora vamos aos encobertamentos. Essa é uma situação bem legal, porque os encobertamentos temos vários casos, né? Começa com Roswell, Novo México, em 1947, quando teria caído um OVNI lá, e as Forças Armadas americanas teriam encoberto aquilo ali. A partir dali surgem uma série de teorias da conspiração encadeadas a isso, como, por exemplo, os Homens de Preto, como, por exemplo, o projeto Majestic 12, né? Onde o presidente teria escolhido 12 mentes brilhantes para gerir, né, a política de contato com seres de outros planetas, né, ou outras civilizações que chegassem à Terra. É bem interessante essa teoria da conspiração também, né? E tem várias. Aqui no Brasil, nós tivemos a Noite dos OVNIs de 1986, né, que vários caças da Força Aérea Brasileira perseguiram dezenas de discos voadores, OVNIs, melhor dizendo, né? OVNIs nos céus do país, né? Inclusive detectados por radares do SINDAC. É bem interessante. Dê uma olhada até aqui no YouTube, tem aí a Noite dos OVNIs de 1986. Também nós tivemos o caso Varginha, famosíssimo aqui no Brasil, e tudo isso eu conto no meu livro, esses casos aí, tá? Eu dou um up legal aí no meu livro, nesses casos aí, tá? Também nós temos teorias de conspiração e tecnologia, por exemplo, a teoria de que, como é que eu poderia dizer, existe, essa é muito famosa, tá? Que existe um plano diabólico que estaria relacionado ao apocalipse, à besta, né?
que todo mundo teria uma espécie de chip do apocalipse que seria injetado no seu corpo, ou seja, ou através de vacina, ou através de algum outro modo, e esse chip do apocalipse seria uma espécie de código de rastreio que diria para você o que você faz, o que você gosta, o que você pensa, tudo isso, né? O chip do apocalipse seria uma espécie de modo em que a ordem oculta controlaria você, né? Nessa mudança de transição planetária. Detalhe, tem gente que acredita, inclusive, que o chip do apocalipse vai ser introduzido na gente por vacina. Mas, gente, o celular faz tudo isso que o pessoal pensa, né? Por exemplo, eu tenho um celular com GPS, todo mundo tem, né? O GPS diz onde eu vou, que tipo de comida eu gosto, que tipo de pesquisa eu faço. Esses tempos eu estava conversando com um amigo, será que seria interessante manter um barco? Como é que seria manter um barco? Dali a pouco tinha uma propaganda do iate, né, nas sugestões ali. Né? Então, pode ter sido uma coincidência mastodôntica, mas existem, sim, os direcionadores de conteúdo e de interesse que estão relacionados aos hábitos que tu tem com o smartphone, ou com o iPhone, ou com... Enfim, existem os direcionadores de interesse, né, para que você, enfim, consiga fazer as compras de acordo com aquilo que você gosta e com seus hábitos. Tem gente que associa isso ao chip do apocalipse também, né? As vacinas, né, que tem muita gente que é contra a vacina. Eu sei que esse tema foi muito politizado ao longo da pandemia e eu não vou entrar no mérito, né? Mas eu acho que nós todos temos uma grande responsabilidade com a saúde, né? Então, eu jamais vou fazer qualquer tipo de afirmação ou propaganda anti-vacina aqui, né? Então, nunca vou fazer. Eu acho que isso é uma questão de responsabilidade social, né? Então, se você não quer se vacinar, não se vacine, mas não fique fazendo campanha para as pessoas não se vacinarem e muito menos inventando mentira. Eu vou dar um exemplo bem claro, tá? E eu sei que tem gente que vai me xingar nos comentários, eu não tenho problema com isso. Mas um exemplo bem claro. Eu conheço um monte de gente que tem problemas cardíacos há anos, e de repente o cara morreu de infarto. Morreu por insuficiência cardíaca, alguma coisa. Cara, pode ter certeza, botou a notícia lá que o cara morreu de infarto, vai ter alguém que falou, foi a vacina, no comentário. Pode ter certeza disso, né? Eu acho isso uma falta de sensibilidade, uma falta de responsabilidade, mas eu não vou fazer julgamento e não vou entrar no mérito, porque não é o meu objetivo aqui no canal. Meu objetivo é falar de cultura sem entrar em mérito político, e eu não vou fazer isso, tá? Então, vamos lá. Tem a teoria que o homem nunca foi para o espaço, ou que o homem foi para o espaço e lá fez contato com alienígenas, né? Que o homem nunca pisou na Lua, né? São teorias bem interessantes aí que circulam, né? Circulam desde sempre, antes por jornais e revistas, hoje por mídia digital, de uma forma quase que instantânea, né? Então, como a gente está numa era de instantaneidade da informação, é de vital importância que a gente pense, né, com bastante responsabilidade no tipo de informação que a gente vai compartilhar, né? Checar antes, verificar a veracidade antes, verificar os prós e os contras antes de sair falando um monte de groselha, né? Também temos teorias associadas à figura mais importante da humanidade, seja você cristão ou não, a figura mais importante da história humana é Jesus. É o cara que dividiu o calendário, né? É o cara que dividiu o nosso modo de contar o tempo, né? Então, Jesus é a pessoa mais importante de toda a humanidade. E sendo ela a pessoa mais importante, existe uma centena ou mais até de teorias da conspiração envolvendo ele. Porque a Bíblia foi encoberta, a verdade está oculta, né? Qual é a outra? Jesus casou e teve filhos, né? Tem várias teorias da conspiração. Jesus fugiu, existiam 2 Jesus. Cara, assim, eu tenho um monte de teoria da conspiração envolvendo a figura do Cristo. Eu exploro isso muito bem no meu livro também, tá? E aqui está meu livro, né? Para você que quer conhecer, o nome desse livro é Sombras da Verdade, um guia para a teoria da conspiração. Eu fiz um compêndio dessas teorias da conspiração todas, e muito mais, né? Tem aí dezenas de teorias da conspiração exploradas de forma informativa, de forma jornalística, até bem humorada em alguns aspectos.
das teorias da conspiração sem fazer julgamento de mérito, né? Eu estou expondo as teorias da conspiração. Claro, se for absurdo, tipo terra plana, eu faço julgamento de mérito, sim, né? Mas está exposto de uma maneira bem legal as teorias da conspiração nesse livro que eu lancei agora em janeiro, né? Então, Sombras da Verdade, um guia da teorias da conspiração, é o meu novo trabalho literário e você pode adquirir diretamente comigo. Até vou colocar aqui, peraí, deixa eu só colocar aqui o meu contato, tá, pessoal? Você está interessado nesse livro, ficou interessado no que eu falei, tá aqui o meu contato, 5499389613, você pode me chamar para fazer a aquisição do livro, né, que é Sombras da Verdade, um guia para a teoria da conspiração. Também, né, vou deixar aqui também já, adquira, né, o seu livro aí, eu vou deixar aqui, agora que eu botei o contato, o slide na tela, eu vou colocar aqui, adquira o livro aí, Sombras da Verdade, um guia da teoria da conspiração, você pode adquirir lá no portal ICLEP, né, ou diretamente comigo, né, comigo sai até um pouquinho mais barato, então você pode me chamar aí, 5499389613, pode me chamar aí para fazer a aquisição deste livro. E também, já deixo de antemão a propaganda dos outros meus 14 livros, né, estão disponíveis no ICLEP, né, para aquisição e também lá no Clube de Autores. Você pode adquirir esses livros tanto no ICLEP quanto no Clube de Autores, é só ir lá no site e adquirir e receber o livro no conforto da sua casa. Certo, pessoal? Então, no mais, eu agradeço aí, foi praticamente meia hora de vídeo, né? Eu agradeço a todos que participaram e não deixe de se inscrever aqui no canal Maçonizando, de participar das nossas lives, das nossas entrevistas. Algumas das autoridades maçônicas mais importantes do país a maioria das autoridades maçônicas mais importantes do país, escritores maçônicos mais respeitados do país e das Américas, e já falaram aqui no canal Maçonizando, é um canal que já está com 15 mil inscritos, e a gente precisa expandir ainda mais o nosso alcance para passar essa mensagem de desmistificação, de busca incessante da verdade e de informar com qualidade e com responsabilidade. Tá, pessoal? Então, eu agradeço vocês pela participação, eu agradeço vocês por terem assistido essa meia hora de vídeo, e agora eu encerro o vídeo, né, com um recado breve antes, né, de nós encerrar, né, dos nossos patrocinadores. Eu vou colocar aqui na tela eles agora, né. Nós temos o patrocínio aí de Atacado Games, Atacado Collections Geek Store, King Parts, Golden Egyptian, Infinito Digital Marketing Estratégico e Turgo Chile. Muito obrigado, pessoal. Voltamos em breve com mais vídeos no canal Maçonizando. Até mais. E não deixe de deixar seu likezinho, seu comentário. E fala aí, qual é a teoria da conspiração que você mais te deixa intrigado? Porque uma coisa que eu acho legal na teoria da conspiração é que muitas delas são verossímeis. E quer que eu conte o segredo para vocês? Eu acredito em várias. Valeu, galera. Um abraço, até mais.